Olá, então vamos a mais uma outra história da série Histórias para Aquecer o Coração. Hoje eu vou ler uma história muito linda, uma das mais bonitas que eu acho. O título da história é Encontro Marcado com Amor. Quem escreveu essa história foi a autora Sumaliti Ishikishor. Ela era americana. Ela nasceu em 1896 e morreu em 1977, com 81 anos. Ela escrevia romances e histórias para crianças. E essa história é muito linda. Então vamos lá. O grande relógio redondo, bem acima do balcão de informações da estação central de Nova York, marcava 6 minutos para 6. O jovem e alto tenente do exército levantou os olhos para ver as horas. O seu coração batia tão descontrolado que chegava a assustar. Em 6 minutos, ele viria a mulher que havia preenchido sua vida de forma especial nos últimos 13 meses. A mulher que ele jamais viu, embora as suas cartas lhe tivessem feito companhia e o amparado. O tenente Blandford se lembrava sobretudo de uma noite, a pior da guerra, quando o seu avião foi cercado por uma esquadrilha inimiga. Ele chegou a ver o rosto encolarizado de um dos pilotos. Em uma de suas cartas anteriores, havia confessado a ela que frequentemente sentia medo e, apenas poucos dias antes dessa batalha, ele recebeu a resposta. Quem não sentiria medo numa situação dessas? O próprio rei Davi sentiu medo. Foi por isso que ele escreveu o Salmo 23. Da próxima vez que você duvidar de si mesmo, eu quero que você ouça a minha voz recitando. E ainda que eu ande por um vale tenebroso, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Naquele momento de perigo, ele se lembrou disso. E imaginar a sua voz recitando o salmo deu-lhe uma força e destreza que o fizeram enfrentar o desafio. E agora, ele ia ouvir a sua voz de verdade. 4 minutos para as 6 horas, e ele ficou ainda mais atento. Sob o enorme teto pintado com estrelas, as pessoas andavam apressadas. Uma moça passou perto dele e o tenente Blandford se sobressaltou. Ela usava uma flor vermelha na lapela, como de costume na época, mas não era o botão de rosa vermelha que eles haviam combinado. Além disso, a moça parecia ter 18 anos, enquanto Hollis Maynard lhe havia dito que tinha 30. Seu pensamento voltou para o dia em que ele abriu o livro que o próprio Deus deve ter lhe encaminhado entre as centenas de livros enviados para a biblioteca do Exército e depois ao campo de treinamento na Flórida. A Servidão Humana era o livro, e nele havia anotações com uma caligrafia feminina. Ele sempre detestou essa mania de escrever em livros, mas as observações eram feitas diferentes. Ele nunca imaginou que uma mulher pudesse entender um coração masculino de modo tão terno. O nome dela estava na ficha da biblioteca, Hollis Maynard, e ele achou seu endereço no catálogo de Nova York. Ele escreveu, ela respondeu. No dia seguinte, ele embarcou, mas eles continuaram trocando as cartas. Por 13 meses, ela a respondeu sem falhar, e fez mais do que simplesmente responder. Quando as cartas dele não chegavam, ela escrevia de qualquer forma, e isso fez com que ele a amasse e se sentisse retribuído. Mas por mais que ele insistisse, ela nunca lhe mandou uma fotografia. Isso o tinha intrigado, mas
ela deu uma explicação. Se o que você sente por mim é real e sincero, não importa a minha aparência. Às vezes, sinto medo de que você só esteja me escrevendo porque se sente solitário e não tem mais ninguém. Não, não me peça um retrato. Quando você vier a Nova York, nós nos encontraremos e então você tomará a sua decisão. Lembre-se, nós dois somos livres para parar ou continuar depois disso, qualquer que seja a escolha. 6:01, ele deu uma boa tragada no cigarro. Então, o coração do tenente deu um salto a uma altura que o seu próprio avião jamais alcançou. Uma jovem veio em direção a ele. Era alta e magra, com o cabelo louro, cacheado, puxado para trás da orelha. Os olhos azuis como flores. No seu vestido verde claro, ela era a própria primavera. E ele começou a andar em sua direção, sem sequer reparar que ela não estava usando qualquer rosa na gola. E à medida que ele se aproximava, a moça esboçava um sorriso encorajador. Neste momento, ele viu Hollis Maynard. Ela estava mais atrás, em pé, quase na mesma direção da moça loura. Uma mulher que já havia passado dos 40 anos de idade, seu cabelo meio grisalho aparecendo sob o chapéu surrado. Ela estava acima do peso e tinha os pés grossos enfiados em sapatos de saltos baixos. Mas ela usava uma rosa vermelha na gola amarrotada do seu casaco marrom. A moça do vestido verde se afastava rapidamente. Blandford sentiu-se dividido em dois. Tão intenso era o seu desejo de seguir a moça loura, tanta era a vontade de se encontrar com a mulher que lhe deu força e aplacou a sua solidão. E lá estava ela, com seu rosto redondo, tão delicado e agradável. Os olhos escuros tinham um brilho sincero e bondoso. O tenente Blandford não hesitou. Os seus dedos apertavam um pequeno exemplar de A Servidão Humana, que devia identificá-lo. Isso não seria amor, mas alguma coisa preciosa, algo talvez mais verdadeiro que amor, uma amizade pela qual ele era e seria sempre agradecido. Ele aprumou os ombros largos e levantou o livro, indo em direção à mulher, sentindo-se mal com o amargor do seu desapontamento. Eu sou o tenente Blandford, e a senhorita deve ser a senhorita Maynard. Fico tão feliz que você tenha podido vir encontrar-me. Posso convidá-la para jantar? O rosto da mulher se abriu num sorriso condescendente. Eu não sei do que você está falando, meu filho. Ela respondeu. Essa moça de vestido verde, essa que acabou de passar, me pediu para usar esta rosa vermelha no meu casaco. E ela disse que se você me convidasse para sair, eu deveria dizer-lhe que ela o está esperando no grande restaurante que fica do outro lado da rua. Como eu tenho 2 filhos no exército, não me importei de fazer-lhe o favor. E que história linda essa, né? E aí aqui eu vejo, eu lembro, quando eu li essa história, eu lembrei muito de uma passagem de um poema do Fernando Pessoa, que fala assim: quando eu te vi, amei-te já muito antes, tornei a achar-te quando te encontrei. Então, o tenente Blandford já conhecia a Hollis Maynard muito antes, né? Através das cartas que se trocaram durante 13 meses, primeiro através das anotações do livro, né? Que até então ele não gostava, mas as anotações do livro chamaram tanta atenção que instigou nele a curiosidade de saber quem era e trocar as correspondências.
Mas assim, eu vejo também nessa questão de relação, né, do casal, que eles tinham muitas semelhanças, né? Eram duas pessoas que se encontraram a partir de uma das semelhanças de um hábito que coincidia nos dois, a leitura. E aí eu já vejo que eu não concordo muito com os opostos se atraem. Aqui eu vejo mais indícios de que os semelhantes se atraem. E os dois gostavam de leitura, né? E uma leitura de um livro que os dois cultivaram, a leitura do livro, né? A Escravidão Humana, que eu não conheço, mas tenho curiosidade em ler também agora. E os dois também tinham a fé, né? Em relação ao medo, a uma crise, né, que ele estava passando, estar no período de guerra, semelhante ao que nós estamos vivendo agora, né, uma guerra contra um visível inimigo. Estamos vivendo uma crise mundial. E ele estava vivendo naquele momento a crise dele, né, estar numa guerra também é um apocalipse, né? Para quem está numa guerra, todo dia é um apocalipse, viver ou morrer, dia a dia, hora a hora, né? E ela compartilhou a fé dela, que ele também compartilhava a mesma fé, e aceitou e acatou. E aquilo fez com que ele superasse um momento muito difícil, né, durante a guerra, que foi justamente de enfrentar o inimigo, que ele pôde ver o rosto encolarizado do inimigo e conseguiu sair vitorioso. É tanto que ele estava lá naquele encontro, né? Então, assim, a fé dos dois também era semelhante, tinham a mesma fé. E uma outra coisa também que eu vejo semelhante entre os dois é que ambos tinham a convicção que aquela amizade poderia dar no amor entre uma mulher, mas também poderia ir além daquilo, né? E continuar para uma amizade. Eles estavam livres, os dois sempre foram livres para escolher isso. É o que fica posto ao decorrer da história. Então, assim, os dois estavam dispostos a passar por isso, ainda que o sentimento que aquecesse o coração de ambos era uma coisa muito forte. As correspondências diárias dela, mesmo quando ele não tinha oportunidade de devolver as cartas com respostas, mas ela não desistiu, ela persistiu, ela investiu naquele relacionamento, né? Mesmo sabendo que poderia não ser o que eles estavam esperando. E ela também então isso foi um dos outros aspectos, né? Uma das semelhanças entre eles, a persistência naquela relação. E uma coisa muito legal também que eu gostei muito foi ela não ter enviado a foto, né? Hoje em dia isso seria impossível acontecer, porque você busca o rosto de uma pessoa, você vai ver, coloca lá no Google, faz uma pesquisa no Google, você vai encontrar imagens, pode encontrar rapidamente imagens de uma pessoa. Ou se não encontrar numa pesquisa do Google, vai no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social e você encontra a imagem de uma pessoa, né? Então seria impossível hoje a imagem dela não ter sido revelada como aconteceu. Mas o que ela fez ali, eu vi uma prova, né? Uma primeira prova daquela relação e que ambos passaram a prova, ambos foram aprovados, apesar da prova ter sido feita por ela, né? O teste foi ela que lançou. Ele, com certeza, foi aprovado. Mas eu vejo que ela também tenha sido aprovada, porque ela se colocou numa posição de que se ele não a aceitasse, né, ela também estaria sendo testada, não estaria isenta da prova. Então, e ele foi fiel ali à amizade, ao amor, que era isso que ela queria provar nele, né?
Será que você está se correspondendo comigo só por conta da sua solidão? Será que esse sentimento vai além disso? Era isso que ela queria provar. Era uma prova primeira de um amor, porque eu penso que um amor tem que passar para viver qualquer relação, qualquer situação, né? A gente ouviu um querido amigo falando que a gente tem que comer muito sal junto. São as provas do dia a dia pra gente, para que uma relação possa sobreviver, né? E é verdade, tem que comer muito sal junto para vencer um dia, um outro dia, uma outra batalha. E eu vi que era tão verdadeiro, ele é tão sincero, tão honesto com os pensamentos deles, que ele teve a oportunidade de ver a Hollis Mannion, que de fato era ela, linda, era a verdadeira primavera, né? E depois ele viu a senhora que generosamente atendeu ao pedido da Hollis Mannion, colocando a rosa na gola do vestido, do casaco surrado, né? E ele continuou fiel aos seus valores ali, né? Importantíssimo hoje em dia. Difícil a gente ver alguém que não se encanta pela beleza, pela imagem, pela silhueta, mas isso não é tudo, né? Às vezes você vê uma pessoa linda, maravilhosa, mas passa a conviver um pouquinho e aí já vem outras características se revelando que se não for amor de verdade, a gente não pode superar. E essas características estão em todos, né? Não só na pessoa que tem uma silhueta bonita, quanto outra que não tem também. E, bom, e é isso, gente. Eu acho que essa historinha de hoje vale para chamar a gente para buscar, para viver que dizer que não é só aparência, né? Não é a aparência que conta. Eles já se amaram muito antes de ver os rostos um do outro, né? Eu penso que a hora que o olhar dos dois se viram ali a primeira vez, apesar de ele não ter certeza que ela de fato era a Hollis Mannion, mas o olhar dos dois se reencontraram naquele momento, né? Então é isso. Eu penso que a gente tem que ir muito além daquilo que as aparências elas impõem, né? Hoje em dia há uma cultura da aparência, do físico, não que isso não seja importante, é importante também a gente cuidar do corpo, cuidar da aparência, né? É legal, acho muito legal isso. Mas não é só isso, né? A gente não pode cultuar apenas a beleza. A gente não pode, tem que ir muito além disso, muito além. E é comendo só que a gente prova o quanto é verdadeiro o amor, o carinho, e desenvolve isso também, que é uma coisa a ser desenvolvida. Então é isso, tá bom? Se você quiser deixar algum comentário, que você viu algo que eu não vi, interpretou algo que eu não interpretei da historinha, deixa aí embaixo que eu vou gostar muito de ler, tá bom? Até mais, até a próxima historinha. Tchau, tchau.